Olá pessoal do Café com Leitura e Você, vamos continuando no capítulo número 11 do livro O Poder da Presença. Também recebo mensagem de pais e professores preocupados que tentam ajudar seus filhos e alunos a lidar com tarefas escolares, vida social e outras questões importantes da infância e adolescência. Por exemplo, Noah ajudou sua filha a usar a ciência da presença para dominar o medo. Como coach executivo e escritor, tenho muita curiosidade acerca dos estudos de neuroplasticidade e pesquisa cerebral, mas sua palestra foi bem além do meu interesse profissional. Após assistir a ela, fiz com que minha esposa e nossas duas filhas, de 8 e 10 anos, lhe assistissem também. Desde então, temos todos praticado as posturas poderosas. Na turma do 4º ano de minha filha mais velha, os alunos têm a opção de montar uma apresentação especial nas sextas-feiras. Trata-se de uma apresentação de 30 minutos sobre qualquer tema à escolha. Minha filha Sophie ficava apavorada diante da ideia de fazer isso, mas depois da sua palestra, enfim, se apresentou como voluntária. Para o meu choque, e contra minha recomendação, insistiu em fazer uma apresentação sobre o cérebro. Nos 10 minutos anteriores, porém, começou a ficar tensa e descreveu para mim o que pareceu o pronúncio de um ataque de pânico. Assim, sem ninguém ali para lhe dizer o que fazer, ela fez o que você ensinou. Preparou-se com uma postura de poder. Disse que aquilo a acalmou, deixando-a pronta para se apresentar. Quando chegou a hora, disse ela, a apresentação foi irada. Passamos o ano inteiro tentando convencê-la a se dispor a dizer 2 palavras diante da turma. A postura de poder a ajudou a se postar ali por 30 minutos completos e agora ela quer repetir a experiência. Rebeca, mãe de uma caloura do ensino médio, diz que sua filha usou a ciência da presença para melhorar seu desempenho acadêmico. Adorei sua palestra no TED sobre posturas poderosas. Por um golpe de sorte, minha filha, caloura no ensino médio, estava na sala e assistiu também. Ela vinha sofrendo de ansiedade antes das provas, de modo que, em parte por brincadeira, em parte desesperada pela cura, começou a fazer posturas poderosas antes das provas e juro que ela não obteve menos de 100% nos últimos 3 meses. Suas amigas que a acharam maluca quando ela começou, estão fazendo as posturas e seus resultados também melhoraram. Agora aquilo se espalhou pelo time de futebol feminino. É uma epidemia de imitação de Mulher Maravilha se alastrando entre os jovens da nossa comunidade. As posturas deram à minha filha tanta confiança em si e em seu desempenho sob pressão que são um verdadeiro milagre. Obrigada por compartilhar sua descoberta maravilhosa. Eis uma mensagem de Bárbara, professora que levou a ciência da presença para a sua sala de aula. Apresentei a meus alunos de física avançada as posturas poderosas na última primavera. Um aluno, em particular, vivia tenso nas avaliações e por isso suas notas nas provas não representavam suas habilidades. Mostrei o vídeo de sua apresentação, de sua palestra à minha turma e recomendei que fizesse uma tentativa. Daquele dia em diante, aquele aluno fez posturas poderosas antes de cada prova de física e suas notas subiram de sofrível para o nível onde mereciam estar. Boas. Ele então fez o vestibular e quase conseguiu a nota máxima. Estou convencida de que as posturas poderosas o ajudaram, ainda que seja difícil provar. Uma de minhas histórias favoritas aparece num blog maravilhoso chamado Crazy Mom with Kids, Mãe Enlouquecida com Filhos, criado por C.G. Hollis, uma escritora, artista e designer gráfica.
Uma de suas matérias foi sobre sua filha de 6 anos, Sage, que assistiu a um filme de terror na TV que a deixou com um pavor paralisante. Estava convencida de que suas bonecas iriam atacá-la enquanto dormia e nenhum tipo de consolo conseguia impedir que ela acordasse no meio da noite aos berros. Nem a remoção de todas as bonecas e animais de pelúcia do quarto adiantou. Então, Hawley escreveu: deparei-me com a palestra de Amy Cuddy no TED. Sua linguagem corporal molda quem você é. Fiquei curiosa e resolvi testar os princípios com minhas filhas, especialmente Sage. Para resumir, eu disse às minhas filhas que iríamos fingir até virar verdade, para citar Amy Cuddy. Todos os dias eu segui o conselho de Cuddy, que era dizer às minhas filhas que achassem uma postura de poder e a mantivessem por 2 minutos. Sage tornou-se grande fã da pose da Mulher Maravilha e assim fiz com que ficasse de pé, com as mãos nos quadris, pés alinhados aos ombros e cabeça erguida antes de entrar num cômodo sozinha. Aquilo virou hábito. Às vezes, antes de pegar coisas para mim do outro lado da nossa casa ou de ficar sozinha em seu quarto, Sage colocava as mãos nos quadris e adotava sua posição, ou erguia os braços como se tivesse cruzado a linha de chegada, em primeiro lugar. Sua ansiedade começou a se dissipar e sua confiança retornou. Cá estamos nós, 1 ano depois, e Sage melhorou substancialmente. Ela só precisava explorar sua Mulher Maravilha interior e assumir uma postura de poder. Também ajuda o fato de as bonecas continuarem trancadas no armário. O e-mail seguinte veio de um professor de escola de ensino fundamental. Ele escreveu como aplicou as ideias do Finja até virar verdade para ajudar um aluno do 5º ano com mutismo seletivo, um distúrbio de ansiedade infantil que bloqueava a capacidade de comunicação da criança em determinadas situações sociais. Tenho ajudado o aluno a escrever um diário este ano, e ele começou a se abrir um pouquinho naquelas páginas, bem como na sala de aula. Assisti ao lado dele a última parte de sua palestra no TED, Finja até virar verdade, e expliquei que gostaria que ele tentasse aquilo uma vez por dia em sala de aula, quando eu estivesse presente, mais ou menos 1 hora diariamente. Enquanto assistia a sua palestra, eu conversava com ele sobre como queria vê-lo bem-sucedido, sobre quão inteligente ele é e sobre como suas habilidades de liderança implícitas se manifestam na vontade dos outros de trabalhar com ele regularmente. Ele começou a chorar mais ou menos no mesmo ponto que você. Eu consegui não chorar enquanto assistia ao vídeo com ele, mas não pude me conter em casa. E desde então, vem respondendo a 1 ou 2 perguntas por dia. Há pouco tempo pedi que se incumbisse da primeira pergunta de um grupo de leitura, e ele o fez sem hesitação. Como vimos ao longo deste livro, as posturas poderosas e os esportes são uma combinação natural. Todas as posturas de vitória são idênticas àquelas que, conforme demonstrado em laboratório, aumentam a confiança e a presença. Ouvi isso de inúmeros atletas e treinadores de atletismo, esqui alpino, remo, beisebol, basquete, polo aquático, futebol, ginástica, vôlei e até iatismo. No primeiro mês depois que minha palestra no TED foi postada, ouvi um treinador da seleção olímpica de natação explicar como vinha usando uma estratégia no estilo posturas poderosas com grande sucesso havia anos, incentivando alguns dos nadadores na manhã da competição a se comportarem fisicamente como se tivessem vencido seus eventos. Os nadadores, apontou ele, são notórios pelo uso de linguagem corporal dominante nos momentos antes das provas.
não apenas para sinalizar seu poder aos adversários, mas também para relaxar os músculos e se energizarem. Às vezes eles literalmente esmurram o próprio peito, feito gorilas. Mas a abordagem usada por esse treinador, incentivar os nadadores a adotar postura alfa, não verbais, desde o momento em que acordam nos dias de prova, foi mais benéfica para nadadores que haviam sido prejudicados por um mau desempenho ou que vinham sentindo uma onda de insegurança e dúvida quanto à própria capacidade. O técnico de natação e salto ornamental, Jess Book, da Kenyon College, deparou por acaso com um vídeo de minha palestra no TED, achou que ela poderia ajudar no desempenho de sua equipe. As posturas poderosas reforçam a ideia de que queremos ser poderosos, fortes e confiantes, contou ele à revista Swim World. Embora nem toda a equipe tenha recebido bem a ideia, muitos a aceitaram. E os que mais se beneficiaram dela foram aqueles que costumavam sentir a pressão dos próprios pensamentos. As posturas poderosas não apenas lhes deram um incentivo fisiológico, mas proporcionaram uma ligação tangível com o restante da equipe, algo fora de si. Uma nadadora queniana, Sarah Lloyd, escreveu sobre o que aconteceu quando a equipe inteira, inclusive os treinadores, se ergueu na postura do X antes de uma competição. Não dava para conter o riso ao ver aquilo. Todos nós parecíamos um tanto idiotas, mas acho que funcionou para nós. Conectamos-nos com uma equipe de um jeito que não tinha ocorrido na temporada anterior. Nossos níveis de energia dispararam. Os nadadores individuais e de revezamento nadaram com uma rapidez estonteante. E a torcida foi ao delírio. Eis um e-mail sobre vôlei de Steve, um professor do ensino médio no meio oeste americano. Mostrei sua palestra do TED hoje a todas as minhas turmas do ensino médio. Meus alunos se envolveram muito e ao longo do dia fizeram diversas posturas poderosas, espontaneamente, sem nenhum estímulo. A parte mais bacana da história aconteceu à noite, quando o nosso time de vôlei perdeu sua primeira partida na pós-temporada regional e entrou em campo para começar a segunda, todos adotando posturas de poder. O time venceu as 3 partidas seguintes e passou para as finais. Acredito que houve uma preparação excepcional e uma ótima orientação técnica, mas as moças realmente acreditaram na sua mensagem o suficiente para adotá-la numa situação difícil. Após o jogo, elas me abordaram para perguntar quão orgulhoso eu estava de suas posturas poderosas. Adoro isso. Obrigado por fazer parte de nossas terças-feiras de palestra no TED e da educação de nossos alunos. O que mais me inspira é quando fico sabendo de pessoas que enfrentaram dificuldades graves, abuso e violência doméstica, falta de moradia e outros problemas que podem trazer grandes dificuldades e conseguiram recuperar o controle de suas vidas e tomaram as rédeas de seus futuros. Essas histórias sempre me comovem. Ouvi coisas desse tipo de uma boa quantidade de veteranos de guerra, como Roberto. Sou um veterano de guerra que sofre de transtorno de estresse pós-traumático e, atualmente, estou estudando psicologia. Deparei-me com um vídeo de sua palestra e, resumindo, levei suas informações e experiências pessoais bem a sério. Desde que ouvi sua apresentação sobre posturas poderosas, tornei-me muito atento à minha linguagem corporal e reconheço quando inconscientemente estou me isolando. Essas informações me abriram para uma existência antes inacessível e me ajudaram a superar alguns dos sintomas de inquietação e alerta máximo do meu sintoma. Depois de acrescentar esse reconhecimento tanto da linguagem corporal às minhas estratégias para lidar com tudo, fui capaz de me destacar em áreas que antes não tinha confiança. Uau! Gente, vamos ficando por aqui. Te vejo na continuação desse capítulo no próximo vídeo, mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, agora é o momento certo. Corre lá, inscreve e clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Te vejo daqui a pouco.